Olá, olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Esta é a CNN Brasil, este é o Live CNN. Bom dia, Marcela Hall. Bom dia a todos. Vamos juntos nesta terça-feira. É isso, 22 dias depois, gente, os moradores do estado do Amapá parecem ver sinais de luz nessa escuridão que atingiu o estado. Pois é, a distribuidora de energia e o governo federal anunciaram agora há pouquinho que o sistema foi normalizado. O rodízio que não funcionou como deveria, terminou. Desde o dia 3 de novembro, você se lembra, 13 cidades do Amapá sofrem com a falta de luz no estado depois de um incêndio na subestação que abastece ali a região. A população, que chegou a ficar 4 dias inteiros sem luz, sofreu com desabastecimento, falta de água, insegurança, prejuízo e muitos protestos. O governo federal teve dificuldades para solucionar o problema, que foi resolvido após a energização de um segundo transformador na subestação de Macapá. E será que realmente os moradores estão sentindo já a diferença que foi restabelecido? A gente vai trazer tudo isso aqui no Live CNN. Vamos começar já com a Larissa Alvarenga, porque além dessa normalização, que laranjão, hein? Que luz, hein? Que luz, também Essa achei. blusa tá ligada na tomada aqui atrás, viu, gente? Além dessa normalização, Lari, e a conta de luz? Isso que eu quero saber. Bom dia pra você. Bom dia para todo mundo. Olha só, gente. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, pode suspender o reajuste da conta de luz por 60 dias no Amapá. Essa é uma maneira da agência tentar compensar ali um pouco, né, das perdas geradas pela falta de energia, que durou ali cerca de 3 semanas. E apesar do Ministério de Minas e Energia confirmar o restabelecimento total, a CNN apurou que a energia está sendo retomada aos poucos no estado. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes. Com certeza, Lari, assunto importante que acabou de sair, daqui a pouquinho mais detalhes. E olha, deputados e senadores da Comissão Mista de Enfrentamento à Covid-19 devem votar daqui a pouco um convite para o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ir ao Congresso explicar o motivo de não distribuir aos estados e municípios os testes para diagnosticar o novo coronavírus, que estão parados perto de perder a validade. A Natália André tem as informações. Natália, bom dia. Oi, Marcela, bom dia a você, a todo mundo que nos acompanha. Parlamentares apresentam nesse momento justificativas para o convite do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, comparecer à comissão mista já no comecinho de dezembro. Alguns senadores já falaram, inclusive, que a presença do ministro é importante não só para falar sobre essa questão dos testes abandonados lá em Guarulhos, mas também sobre a confusão toda das vacinas. A gente acompanha tudo e traz os detalhes daqui a pouco. Combinado, Natália André, ao vivo de Brasília. A gente já faz a nossa ponte aérea direto para Londres, porque por lá uma nova análise da última fase daquela vacina, a Sputnik V, a vacina russa, mostrou que a eficácia pode ser superior a 95%. Além disso, já saiu também a previsão de preços desse imunizante. Flávia Duarte, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcela. Cada dose da vacina russa vai custar $10. Como ela precisa de 2 doses para funcionar, o valor para imunizar cada pessoa será de mais ou menos R$108. O governo russo também divulgou que a vacina tem até 95% de eficácia. Eu volto daqui a pouco com todas as informações. Tá certo, Flávia, cada vez mais resultados promissores de vacinas contra a Covid-19. A gente vem falando desde a semana passada. E agora a gente vai para o Rio de Janeiro porque a Polícia Federal fez uma operação contra o desvio de encomendas por lá. Se você esperou e não recebeu uma encomenda pelos Correios, pode ter sido alvo dessa quadrilha, não é, Diego Sarza? Bom dia. Pois é, muita gente esperando a brusinha que não chegou, né, Marcela? Foi desviada. Se fossem só as brusinhas, mais equipamentos mais caros também foram levados por essa quadrilha. Funcionários ficavam ali de olho nos pacotes com encomendas caras e desviavam, especialmente celulares e eletrônicos. Os pacotes ganhavam etiquetas falsas e eram entregues diretamente para a organização criminosa por carteiros que não sabiam sobre o esquema. Hoje, então, os policiais fizeram buscas no maior centro de distribuição de encomendas aqui do Rio de Janeiro e o prejuízo nos Correios chegaria a R$1 milhão. Daqui a pouco, então, eu trago os detalhes. Eu brinquei,
Mas é claro que o prejuízo foi grande para muita gente, ficou esperando o celular, produto eletrônico que não chegou, viu, Daniel e Marcela? Tem dúvida, a gente vai entender como funcionava esse esquema. Fernando Nakagawa está aqui já também. Bom dia, Naka. Bom dia. Temos dados de inflação para novembro, e aí? Veio pior do que o pessoal esperava, Dani. A inflação subiu 0,81, é a prévia da inflação do mês de novembro. O mercado financeiro esperava 0,72. É a maior inflação para o mês desde 2015. Alimentos e bebidas continuam liderando com uma alta de mais de 2% no mês. Em 12 meses, a inflação já supera os 4%, que é a meta do Banco Central para o ano de 2020. No mercado financeiro, o pessoal está animado com a indicação de que lá nos Estados Unidos as coisas vão andar com a transição para o governo Joe Biden. O dólar cai quase 1% a R$ 5,38 e a bolsa sobe mais de 0,5% agora. Pois é, muitas participações chegando pela nossa hashtag Live CNN Brasil. Aproveitando, você também pode acessar o nosso Instagram, é só clicar nesse QR Code que aparece na tela. Tem muita interação, posts muito legais por lá. E na nossa hashtag, o Jeff fala assim: mais um dia na excelente companhia de Daniel Adjuto e Marcela Raal. O César também participa, o Rafael manda uma foto, inclusive, da gente. Obrigada pelas mensagens, daqui a pouquinho a gente lê mais, porque o Live CNN está no ar. Pessoal, a gente já começa então falando da pandemia. O estado do Rio de Janeiro, olha só, soma quase 339 mil casos de Covid-19. O aumento na demanda por UTIs forçou a abertura de novos leitos. Mais uma vez, Diego Sarza, como é que está a situação por aí? Preocupante, viu, Daniel? A gente está acompanhando de perto, até porque esse é um dos fatores para saber se o esquema de flexibilização aqui da economia vai regredir. Estamos na última etapa, que libera quase tudo, é claro que com restrições. Mas aí a alta da Covid-19 forçou uma união do Ministério da Saúde, da Prefeitura e do Estado para garantir 214 novos leitos. Outra medida que também foi divulgada vai atingir quem espera por cirurgias eletivas, que são aquelas que não são urgentes, marcadas por antecipação, né? Elas vão ser suspensas a partir do dia 7 do mês que vem. Vou chamar então a Isabelle Salemi, que tem os detalhes dessas mudanças impostas pela pandemia mais uma vez aqui no Rio. Conta pra gente então, Isabelle, bom dia pra você. Oi, Diego, bom dia para você e a todos. Olha, a taxa de ocupação dos leitos de UTI na rede aqui na cidade do Rio de Janeiro, em todas as redes, a gente somando aí, né, rede estadual, municipal e também federal, chegou a 87%. Se a gente levar em consideração só os leitos da prefeitura, aí chega a 95% de ocupação, números preocupantes, até porque os casos continuam a crescer. A gente, olhando os números, vê que 22 mil pessoas já morreram vítimas do novo coronavírus. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, 5 mil pessoas estão atualmente em tratamento contra a doença. Apesar disso tudo, então, tiveram que tomar algumas atitudes, né? Aumentar o número de leitos disponíveis, 214, como você disse, em diversos hospitais. Além disso, cirurgias eletivas canceladas. Só estão mantidas, então, as de emergência e as de alta complexidade, de pacientes que não podem esperar, como cirurgias oncológicas, por exemplo, ortopédicas, enfim. Essas cirurgias de pacientes que realmente não podem esperar. Na contramão disso tudo, a gente vê casos de aglomeração, como que a gente registrou no último fim de semana, na Marina da Glória, muitas pessoas sem utilizar a máscara, ali aglomeradas. A gente entrou em contato, inclusive, com a prefeitura, com os organizadores. Eles disseram que o evento tinha autorização para funcionar, mas que como não cumpriu todas as exigências das regras de ouro da prefeitura, a vigilância sanitária vai multar, vai notificar os organizadores, que prometeram tomar mais cuidado das próximas vezes. Mas é ruim, porque a gente tem visto esses casos de forma recorrente aqui no Rio de Janeiro, desde que começou a flexibilização. Cada vez mais a gente tem noticiado aqui casos de aglomeração em bar, em festa, enfim. É muito preocupante, ainda mais com esse cenário que a gente tem aí de poucos leitos disponíveis. Não é isso, Diego? Pois é, Isabelle, aproveitando que você está falando sobre esse assunto, a gente tem aqui outro flagrante, não do fim de semana, mas de ontem à noite. A gente está vendo esse aumento de casos de Covid-19, nem todo mundo demonstra preocupação. Ontem à noite aqui no Rio, mais imagens de uma festa com aglomeração, a gente separou para mostrar aí. Muitas pessoas se reuniram para a tradicional roda de samba da Pedra do Sal, que fica na
região portuária aqui do Rio de Janeiro, né? Nesses vídeos aí postados na internet, é possível ver a aglomeração ocupando 2 quarteirões e a maioria do público não usava máscara. Vale destacar que os especialistas estão preocupados com a possibilidade dos jovens se tornarem vetores, espalhadores do coronavírus, justamente por causa das festas sem regras de distanciamento. As imagens mostram, aí vamos ressaltar aqui que é Pedra do Sal, tem um samba tradicional, mas o evento tem também outros que acontecem paralelamente. Esses são clandestinos, de funk, enfim, caixas de som que são espalhadas ali pela área portuária. A Pedra do Sal, o samba, que é oficial, fica no começo da noite, mas essa festa aí que a gente acompanhou mais uma vez ontem à noite e hoje de madrugada, ficou até hoje de manhã, são eventos paralelos que não são oficiais e registram também essas cenas de aglomeração. Daniel e Marcelo. Pois é, né, Diego? Cenas impressionantes, aglomeração intensa, então, no Rio de Janeiro. Agora, por um lado, hospitais tentando criar vagas para atender os pacientes com Covid-19 e, por outro, a população que também não está ajudando, né, Diego? Daqui a pouquinho a gente volta a se falar e a gente continua, inclusive, falando sobre medidas de combate ao coronavírus. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pode ter que ir ao Congresso explicar sobre testes da Covid-19 que estão estocados. Os exames estão prestes a vencer e não foram distribuídos aos estados. Larissa Alvarenga, o que acontece? Olha só, Marcela, os parlamentares, né, na verdade todo mundo quer entender a razão de quase 7 milhões de testes estarem parados sem utilização e próximos a perder a validade. Esses testes vencem agora em dezembro e em janeiro de 2021. Apesar da comissão não ter decidido oficialmente sobre o convite, Pazuello já teria recebido outro pedido para ir até o Congresso, prestar alguns esclarecimentos, né? Natália André conta tudo pra gente. Um ótimo dia para você. Oi, Larissa. Bom dia a você, a todo mundo que nos acompanha no live. Esse convite, esse outro convite do ministro Eduardo Pazuello já tinha acontecido um pouco antes de ontem pelo presidente da comissão mista, que é o senador Confúcio Moura. Já tinha convidado simplesmente porque o ministro está um tempo aí fora da mídia, é a autoridade máxima da saúde nesse momento de crise sanitária, então esse convite já tinha sido feito para o ministro comparecer ao Congresso, à comissão mista, no dia 7 de dezembro. Não essa segunda-feira próxima, a outra. E aí o ministro ainda não tinha confirmado a presença. Com a notícia de ontem desses testes perto do vencimento abandonados, quase 7 milhões de testes abandonados lá no armazém do governo federal no aeroporto de Guarulhos, outros parlamentares, além do presidente da comissão, também manifestaram interesse em ouvir o ministro Pazuello. Por isso mesmo mandaram esse requerimento ontem ainda para o presidente para adicionar a votação, a deliberação desse convite para hoje. Então, hoje, essa comissão mista, a audiência de hoje já estava marcada para as 10 horas da manhã, já aconteceu, só que foi dividida em duas partes, porque teve adicionaram essa outra parte agora da deliberação do convite do ministro. A primeira parte é a normal que acontece todo mês, que é para avaliar, ouvir a prestação de contas da equipe econômica do Ministério do Ministério da Economia, né, do governo federal, em relação às medidas do novo coronavírus. Então, agora a gente espera para ouvir as justificativas dos outros parlamentares sobre esse convite do ministro Eduardo Pazuello, para ver também se vai confirmar essa data do dia 7 de dezembro. Como é um convite, o ministro pode aceitar ou não, não é uma convocação. Volta ao estúdio. Agora, Natália, o ministro Pazuello deve se reunir hoje com Nízia Trindade, que é presidente da Fiocruz. E na pauta, a vacina de Oxford contra a Covid-19, é isso? É isso, Larissa, só que a gente acabou de ser avisado pela assessoria do Ministério da Saúde que a reunião foi cancelada por hora. A gente não tem ainda o motivo desse cancelamento. O ministro Eduardo Pazuello ainda não passou por aqui, a gente não conseguiu vê-lo. Se passou, foi diretamente lá para a garagem, como ele tem feito todos esses dias que a imprensa está se juntando aqui na frente do Ministério da Saúde. E nada ainda também da parte da Fiocruz para a gente entender por que a reunião foi cancelada. A reunião ia começar agora às 11 horas da manhã, já são 11h15 e nada da reunião. A primeira informação era que ela seria adiada para tarde, mas agora está cancelada. Informação da assessoria de imprensa do Ministério da Saúde. A gente vai continuar aqui em frente para saber o que aconteceu e para quando essa reunião tão importante, justamente sobre a vacina de Oxford, vai acontecer, vai ser remarcada. Volto ao estúdio.
Certo, Natália, qualquer informação nova que você tiver, então, sobre esse cancelamento e os motivos desse cancelamento, avisa pra gente que a gente volta aqui no Live CNN. Obrigado pelas suas informações. Fernando Nakagawa já aparece aqui. Naka, a gente conversou ontem sobre a repercussão da morte do Beto, né? Aquele homem negro que foi morto lá em Porto Alegre, depois de ser espancado, enfim. As ações, você trouxe aqui o número do Carrefour, caíram, despencaram, né? Os números são impressionantes, 2 bilhões de reais, é isso? Exatamente, a empresa deixou de valer ontem 2 bilhões, quase 2 bilhões e 200 milhões de reais. Isso é resultado da queda do valor das ações. As ações ontem caíram mais de 5%. Hoje, como você vê na tela, ela está subindo um pouquinho, 0,10%, mas obviamente é muito pouco na comparação com 5 perdidos ontem. O fato é que o mercado financeiro está reagindo a essa situação e as empresas também começam a reagir. Ontem a gente teve um grupo de mais de 10 empresas que fornecem para o Carrefour, são grandes empresas do setor de consumo, de produtos que a gente compra no dia a dia, fabricantes de produtos de limpeza, de refrigerante, de alimentos, que se reuniram numa iniciativa contra o racismo e vão trabalhar ali para iniciativas em apoio a essa causa. O próprio Carrefour também anunciou que criou um fundo de 25 milhões de reais para apoiar essas iniciativas, como a gente está vendo aí no tweet da própria empresa. Além dos 25 milhões para combater o racismo, também vai ser separado o dinheiro da sexta-feira, o faturamento da sexta-feira, que eles já tinham prometido separar para essa causa. A empresa está tentando tomar as medidas ali para corrigir o rumo. A gente vai acompanhar para ver se isso realmente vai ser concretizado. Talvez demore um tempo, né, para as pessoas entenderem que o Carrefour pode ter algum tipo de melhoria nesse sentido. E para a própria empresa incorporar esse novo espírito, né? E sirva para outras empresas também, né, Naka? Exatamente. Naka, até já, viu? Com mais assuntos aqui. Bom, a gente continua falando sobre esse caso do João Alberto, que morreu depois de ser espancado em um supermercado, né? O Carrefour, que o Naka acabou de falar, em Porto Alegre. A Bruna Osterman tem mais atualizações desse caso, porque 20 pessoas já prestaram depoimento, né, Bruna? Bom dia para você. Oi, Marcela, bom dia para ti, para o Daniel e para quem acompanha o Live CNN. Olha, essa altura já são até mais de 20, viu? Inclusive, a CNN teve acesso ao depoimento de 2 testemunhas, uma delas funcionária do Carrefour, em que ela disse que João Alberto já havia tido problemas com fiscais da loja em outras datas, além daquela última quinta-feira. Inclusive, disse que o início da confusão da quinta-feira ocorreu com uma fiscal terceirizada. Tivemos acesso também ao depoimento dessa fiscal terceirizada, que disse o seguinte, que o João Alberto estava encarando ela e um segurança que não sabe o motivo da confusão e que ela não conhecia a vítima antes do fato. Em função de toda essa situação do João Alberto, do espancamento, da morte dele no Carrefour, houve mais um protesto em uma unidade dos supermercados aqui em Porto Alegre na noite desta segunda-feira. Foi em uma outra unidade na zona leste da capital, em que também iniciou pacífica e com cerca de 300 manifestantes, só que acabou tendo mais uma vez confronto com a polícia militar. Os manifestantes arrancaram as grades do supermercado e também ataram fogo em pneus. A polícia militar revidou com bombas de gás lacrimogênio e pelo menos 2 pessoas ficaram feridas. Agora falando da investigação, da Polícia Civil, a delegada Roberta Bertoldo já pediu para a polícia autorização para acolher o depoimento dos 2 suspeitos, os seguranças que aparecem nas imagens agredindo o João Alberto. Então está no aguardo dessa decisão judicial. Vale destacar que o prazo final para entrega, para finalizar de fato o inquérito, é na próxima sexta-feira, mas se a delegada precisar, ela pode prorrogar por mais 15 dias. E para finalizar, quem se manifestou a respeito desse caso foi a Comissão de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, aliás, o Conselho de Direitos Humanos. E por meio de nota, eles disseram que os funcionários do governo possuem uma, abre aspas, responsabilidade particular em reconhecer o problema implícito do racismo persistente no Brasil, fecha aspas. Para o Conselho, esse reconhecimento é um primeiro passo essencial para resolver o problema aqui no Brasil. Por enquanto são essas as informações. Qualquer novidade a gente traz aqui ou na programação da CNN. Devolvo para vocês. Obrigado, Bruna, pelas suas informações. Seguimos acompanhando também
esse caso. Gente, agora um alerta, olha esse número. O aumento de casos de coronavírus acendeu um alerta na Bahia, porque o estado registrou mais de 1.400 casos da doença em apenas um dia. E a situação em cidades do interior é pior, porque a taxa de ocupação dos leitos de UTI por lá já estão perto do limite, inclusive de cidades que lá no começo da pandemia deram o alerta, né, Silvana? Bom dia para você. Exato, Daniel. Ótimo dia para você, para Marcela, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Live CNN. Foram 1.418 casos em apenas 24 horas e 21 mortes aqui na Bahia. Esses são os números atualizados aí pelo último boletim da Secretaria de Saúde do Estado. 6 cidades aqui do interior da Bahia acenderam esse sinal de alerta porque chegaram a cerca de 100% de ocupação nos leitos de UTI Covid nessa segunda-feira, né? A cidade de Itabuna, que fica no sul do estado, também o município de Juazeiro e também Remanso, essas duas que ficam no norte da Bahia, até o final da manhã de ontem, chegaram a 100% de ocupação nos leitos de UTI. A cidade de Feira de Santana também passou dos 90% de ocupação nos leitos de UTI e por lá já há aí a informação da reabertura de 10 leitos, então, para essa terça-feira no município de Feira de Santana. Feira de Santana, que foi o município que registrou o primeiro caso de Covid-19 aqui na Bahia. E aqui em Salvador, também o prefeito ACM Neto já havia anunciado a reabertura de 30 leitos aí de UTI Covid, pelo menos até a sexta-feira aqui na capital. Hoje nós temos aqui 8.386 casos ativos de Covid-19. Desde o começo da pandemia até agora, já foram mais de 386 casos da doença no estado e mais de 8.000 pessoas morreram por conta da Covid-19 na Bahia. A média de ocupação da UTI aqui no estado, a UTI adulto, está em 61% hoje e a UTI pediátrica já passa de 70%, 73%. E há preocupação de fato agora com essas cidades do interior do estado, porque algumas inclusive estão em campanha eleitoral. Com vocês. Obrigada, Silvana, pelas informações. Bom trabalho por aí. Fico alerta, né? A preocupação da situação lá na Bahia. Vários estados brasileiros estão registrando um aumento no número de casos da Covid-19. Claro que com a flexibilização, mas as pessoas não podem relaxar. Bom, a gente vai falar agora sobre uma situação muito complicada. A cidade de Araraquara, no interior paulista, viveu momentos de terror nesta madrugada. Uma quadrilha trocou tiros com a polícia após uma tentativa de assalto a uma agência bancária. A gente tem as imagens aí. O tiroteio foi gravado por moradores e publicado nas redes sociais. Um grupo armado tentou assaltar uma agência da Caixa Econômica Federal. A quadrilha chegou a atear fogo num caminhão para impedir a chegada da polícia. A gente mostra aí as imagens impressionantes mesmo. Dá para a gente conseguir ouvir os tiros, né? Essa troca de tiros entre policiais e essa quadrilha que chegou a atear fogo num caminhão para impedir a chegada da polícia. Os PMs furaram o bloqueio e foram recebidos a tiros pelas quadrilhas. Ainda não há informação sobre presos ou feridos. A polícia também não informou se o bando conseguiu levar dinheiro do banco. Essa cidade, Araraquara, a gente vê aí o fogo, né? Eles atearam fogo para impedir a chegada da polícia. Situação bastante complicada por lá. Cena de filme, impressionante, olha só. Bom, já a gente volta a falar sobre esse caso. Gente, na semana da Black Friday, a Polícia Federal desmontou um esquema nos Correios que desviava encomendas e compras pela internet. Diego Sarza, a gente fazia o pedido pela internet, comprava, pagava e cadê o Diego? Aí, Diego, tava igual você, não chegava, não aparecia, agora chegou. Pois é, eu pelo menos cheguei, demorei, mas cheguei. Esses pedidos nem chegavam, pelo menos para as pessoas certas que compraram esses produtos, né? Vamos seguir aqui para a gente falar sobre essa operação. A Polícia Federal acredita que funcionários estariam desviando pacotes com encomendas as mais caras. Eles escolhiam, né? Especialmente celulares e outros equipamentos eletrônicos também. 8 mandados de busca foram cumpridos hoje, um deles no maior centro de distribuição de encomendas do Rio de Janeiro. A Paula Martini está desde cedo na cola dessa operação, está agora em frente à sede da Polícia Federal. Paula, bom dia para você. Esse esquema teria deixado 1 milhão em prejuízos. É muita coisa, né?
É muita coisa, Diego, e foi o que a Polícia Federal conseguiu apurar desde 2018 aí em itens que foram desviados por essa quadrilha, itens de alto valor, como aparelhos eletrônicos e também telefones celulares. Essa investigação aí apura a conduta de 12 pessoas, sendo 6 delas funcionários dos Correios. Hoje foi cumprido, então, mandado de busca e apreensão no maior centro de distribuição dos Correios aqui do Rio de Janeiro. E era lá dentro, de acordo com a investigação, que funcionava esse esquema. Pessoas que eram de fora dos Correios fabricavam etiquetas falsas que eram entregues aos funcionários para que eles colassem em cima daqueles adesivos onde consta as informações dos destinatários. Dessa forma, esses produtos aí de altos valores acabavam sendo entregues na casa de integrantes ou de comparsas dessa organização criminosa. A Polícia Federal também apurou que esse esquema aí começou em novembro de 2018 e que se estruturava dentro de um grupo, de um aplicativo de troca de mensagens instantâneas, onde essas pessoas investigadas tratavam aí das fraudes e da venda desses produtos. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Hilton Coelho, até mesmo integrantes, funcionários da chefia dos Correios participavam desse esquema. A investigação começou então em janeiro do ano passado, quando coordenadores de bairro começaram a suspeitar dessas etiquetas sobrepostas e quando 2 homens foram presos pela polícia, um deles aí suspeito de fabricar essas etiquetas falsas. Eu volto com vocês nos estúdios. Obrigada, Paula. Então, esse esquema, né, que descobriu o desvio de encomendas pelos Correios, pelos próprios funcionários que facilitavam isso, né? Bom, vamos aos Estados Unidos, porque o presidente Donald Trump cedeu e deu o aval à transição de governo para o democrata eleito Joe Biden. Vamos chamar a Núria Saldanha, que está em Washington. Núria, até que enfim, hein? Bom dia. Bom dia, Marcela, Daniel e a todos. Com 16 dias de atraso, mas chegou. E Joe Biden e o time dele já estão aproveitando esse momento de transição, entrando em contato com órgãos do governo norte-americano, como o Departamento de Defesa, e marcando reuniões com pessoas da área de saúde aqui nos Estados Unidos que estão no governo, ajudando aí a controlar a pandemia do novo coronavírus, como a Força Tarefa da Casa Branca e também o Conselho de Vacinas aqui dos Estados Unidos. O sinal verde veio da Administração de Serviços Gerais, que é a agência que cuida das questões básicas do governo norte-americano, e ela permite ao presidente eleito o acesso a informações e serviços do governo norte-americano para essa transição. E também recursos, 6 milhões de dólares para montar a equipe e se preparar para assumir o governo no dia 20 de janeiro com a máquina já rodando. Foi o mais perto que o presidente Donald Trump conseguiu chegar aí de assumir a derrota, mas pelo Twitter ele disse que nunca vai ceder e que está ainda considerando essa eleição mais corrupta da história e que a equipe dele ainda vai contestar o resultado. Mas o processo eleitoral segue por aqui e a transição também, Marcela e Daniel. Combinado, Núria. Daqui a pouquinho você volta até para explicar que impacto tem essa transição no combate à Covid-19 que está aumentando por aí também. Até já, Núria. A gente vai fazer uma pausa rapidinha e na volta a gente vai mostrar para você que o governo federal informou que a energia lá no Amapá foi 100% restabelecida. Mas será que os moradores já estão sentindo? A gente te conta daqui a pouquinho. Horas 32 minutos, live de volta. Ainda tem muita informação. Vamos juntos até 12h45. Exatamente, e falamos agora sobre Black Friday que está chegando. A expectativa é de aumento das vendas online em relação ao ano passado. Vai comprar? Com certeza. Já tem uma listinha ali para procurar na sexta-feira. A projeção, gente, é que as empresas de e-commerce somem um faturamento de cerca de 7 bilhões de reais. Quem traz mais informações para a gente é a Carol Abelim.
Segundo a Associação Brasileira do Comércio Eletrônico, as vendas nesta Black Friday devem aumentar 77%, alcançando o faturamento de quase 7 bilhões de reais. 6,9 bilhões de reais é a projeção de faturamento para esta Black Friday, segundo a associação. Também olha lá os itens mais procurados. Em primeiro lugar, beleza e perfumaria. Em segundo lugar, moda e acessórios. Em terceiro lugar, móveis. Uma pesquisa da Google para esta Black Friday também apontou que a maioria dos consumidores está comprando por desejo e não por necessidade. Quando questionados, os consumidores se irão comprar algum item que necessitam, que precisam, olha lá, 64% responderam que vão comprar itens que querem ou gostam. Essa pesquisa aponta também que entre os meses de julho a agosto, o volume de buscas por produtos na internet teve um aumento de 110%. Com o e-commerce aquecido, a boa notícia é para o setor de logística, que vem se recuperando. Segundo o Banco Nacional de Empregos, houve um aumento de 21% nas vagas neste setor neste ano de 2020. De São Paulo, Carolina Belim. Bom, as vendas devem crescer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, né? O NACA, por exemplo, é muito cuidadoso. Ele não cai, por exemplo, na Black Fraud, né? Porque ele tem dicas importantíssimas e valiosas. Eu pensei que ela ia botar uma cilada aqui. Não era amor. NACA traz todas as dicas pra gente. Como não cair num golpe? O pessoal do CNN Business foi atrás de dicas para você não cair na Black Fraud. Então, vamos ver aqui, ó. Tome nota, tira uma foto disso daqui para você lembrar na sexta-feira. A gente pode colocar também no Stories do Instagram depois, né? Boa, exatamente. Ó, a primeira dica é importantíssima. Procure os preços históricos. Ou seja, para você não cair naquela história da metade do dobro. Então é importante saber quanto custava o celular que você quer, o notebook, lá atrás, 2, 3 meses atrás. Crie alerta. Nesses sites onde você consegue procurar os preços históricos, você consegue criar alertas. Então, se um celular ali que você está namorando custa R$2.000, você pode criar um alerta, por exemplo, olha, se cair abaixo de 1.900 eu quero ser avisado. Então, você pode criar alertas. Se tiver barato demais, desconfie, porque não existe almoço grátis, né? Então, pode ser aquele caso que você compra o celular ali, ganha um tijolo, chega um tijolo na sua casa. Então, tome cuidado se tiver muito, muito, muito barato. Tome cuidado com os boletos em lojas desconhecidas. Tem muita loja que não é conhecida e que oferece um descontão se você pagar com boleto. O problema dessa operação é que você não consegue ter o dinheiro de volta se tiver um problema. Então, em lojas desconhecidas, toma cuidado. Em lojas conhecidas, esse problema não existe porque a loja está lá, você consegue entrar em contato. Isso daqui é muito importante, ó. Verifique a autenticidade do site. Muita gente até sugere que você digite o site ali www.nomedaloja.com.br. Por quê? Às vezes você recebe um link e vai para um site que troca um O por um 0 e aí você não percebe, você cai numa cilada. E aí, por último, na dúvida, entre em contato. Muita gente esquece disso, mas ó, lá no site sempre tem uma área de contato, liga. Falou assim, olha, aí da loja X, é verdade que o celular modelo tal está custando isso? Então, só para você se garantir e não cair numa fraude. Tem muita loja que coloca que tá com desconto, você vai ver, não tem desconto nenhum, Pois é, né? então por isso que é importante saber os preços históricos, porque aí você consegue perceber. Tô sendo enganado? Porque aí se você souber quanto custa de verdade, você não vai ser enganado. E a história do tijolo realmente existe, né? Existe. Tem muita loja picareta por aí que vende coisa e entrega outra. Dicas do NACA, impressionantes. Vai lá pro Dicas do Stories. business, não são minhas. De toda a equipe, verdade. Valeu, NACA. É. Gente, o presidente Jair Bolsonaro saiu ali no Palácio do Planalto agora há pouco. Vamos dar uma espiadinha lá em Brasília pra gente ver o que o presidente está fazendo, porque ele deixou ali, ó, tá bem na rampa do Palácio do Planalto, lá em Brasília. Algo que não estava previsto ali na agenda. O presidente costuma fazer essas saídas esporádicas, às vezes ele sai ali, vai, cumprimenta apoiadores. Nessa região ali na frente do Palácio, na Praça dos Três Poderes, tem muito turista, então o presidente acaba indo até lá para conversar com esses apoiadores. Ao que parece ali, sejam turistas que estavam ali na frente e o presidente está ali tirando fotos com eles na frente do Palácio do Planalto. Já já a gente traz mais informações para vocês. Porque
Agora a gente vai fazer uma ponte aérea de Brasília a São Paulo para Londres. Para Londres, porque uma análise divulgada hoje sobre a última fase de testes da Sputnik mostrou que 42 dias após a vacinação, a eficácia dela é de cerca de 95%. É importante a gente lembrar que não é a análise final sobre a fase 3. A gente vai falar agora com a Flávia Duarte, nossa correspondente na Europa. Flávia, e a Sputnik, que já tinha sido aprovada antes do início da fase 3, né? Naquela ação um pouco criticada e até precipitada. Bom dia. Bom dia, Marcela. Bom dia, Daniel. Pois é, são dados positivos que vêm depois da aprovação da vacina, né? A Sputnik V, ela foi aprovada em agosto, antes sequer do início dessa fase final de testes. A vacinação da população russa já começou, mas hoje as autoridades russas divulgaram informações preliminares e a segunda análise dessa fase 3 de testes da vacina Sputnik V. E de acordo com os cientistas e autoridades russas, ela foi baseada em informações de até 19 mil voluntários. Metade desses voluntários tomou 2 doses da Sputnik V com intervalo de 21 dias entre elas. A outra metade dos voluntários tomou um placebo, uma substância neutra de controle. No total, entre todos esses voluntários, houve 39 casos confirmados de Covid-19. 31 casos aconteceram no grupo das pessoas que não tomaram a vacina e apenas 8 casos aconteceram entre as pessoas que tomaram a Sputnik V. Então, de acordo com os cientistas, a eficácia da vacina é de 95%, 42 dias após a primeira dose ou 3 semanas após a primeira aplicação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Flávia, antes de você concluir, quanto que custa a Sputnik V? Qual o preço da dose dela, você sabe? Essa é uma informação importante que foi divulgada pela primeira vez também pelas autoridades russas. Hoje, a Sputnik V terá um custo de $10 por dose. Como precisa de 2 doses para imunizar cada pessoa, então o custo será de $20, equivalente a mais ou menos R$108. A Sputnik V, as autoridades russas já haviam dito que a vacina ela custaria bem mais barato do que outras concorrentes no mercado. Mas a gente lembra que a Universidade de Oxford, por exemplo, que ontem divulgou que a vacina da universidade, em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, pode ser até 90% eficaz, já havia divulgado que o preço da imunização produzida pela universidade será de $3 por dose, o equivalente a R$16. Também é uma vacina que precisa de 2 doses, então o custo para imunizar cada pessoa seria de R$32, mais barata do que a vacina russa. As duas vacinas também têm uma qualidade importante que barateia o custo de distribuição, de logística, que elas não precisam ser armazenadas em temperaturas muito baixas, basta uma temperatura de refrigeração normal de 2 a 8 graus Celsius. Eu volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Flávia. Obrigada. Bom trabalho por aí. A gente continua falando de vacina porque uma pesquisa revelou que 8 em cada 10 brasileiros tomariam a vacina contra a Covid-19 caso ela já estivesse disponível e também caso qualquer fosse, né, aprovada. Esse índice só é mais baixo do que na China, Índia e Coreia do Sul. O repórter Anthony Wells tem mais detalhes pra gente. Anthony, bom dia. Você tomaria a vacina? Tomaria sim, viu, Marcela, Daniel? Tudo bem? Bom dia para vocês e todo mundo que acompanha a gente aqui no live. Me coloca nessa conta também aí, viu? Vamos falar um pouquinho dessa pesquisa Ipsos, realizada em outubro, com quase 20 mil pessoas em 15 países, sendo 1.000 delas aqui no Brasil. Essa pesquisa tem como destaque esse dado que você acabou de dar agora há pouco, né, Marcela? Que 8 em cada 10 brasileiros, cerca de 80% dos brasileiros tomariam a vacina se ela estivesse disponível hoje. Nós, inclusive, separamos uma arte que mostra que o Brasil tem a 4ª maior adesão no mundo, atrás apenas da Índia, da China e da Coreia do Sul. Já a Espanha, a França, os Estados Unidos e a Itália são os países com a menor adesão. Dos cerca de 20% dos participantes que disseram que não tomariam a vacina, cerca de metade, 47%, está preocupada com a rapidez dos testes clínicos e cerca de 30% dos participantes, 27%, estão preocupados com efeitos colaterais. Bom,
A microbióloga Natália Pasternak conversou com a nossa produção aqui na CNN e ela explicou que não há motivo para preocupação, porque os testes clínicos foram conduzidos, segundo ela, com o mesmo rigor das outras vacinas e até agora não temos indícios de um efeito colateral grave, ou seja, informação que tranquiliza aquela pessoa que disse que não tomaria vacina. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Anthony. Pessoal, o Instituto Datafolha divulgou hoje nova pesquisa sobre a disputa de segundo turno na eleição para a Prefeitura de São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Então, vamos aos números de votos válidos. Na pesquisa divulgada em 19 de novembro, Bruno Covas, do PSDB, tinha 58% dos votos válidos. Agora tem 55%. Já o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, tinha na pesquisa passada 42% dos votos válidos. Agora tem 45%. O Datafolha ouviu 1.260 eleitores na cidade de São Paulo no dia 23 de novembro. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi contratada pelo jornal Folha de São Paulo. Bom, vamos falar com o Fernando Nakagawa agora para falar de um assunto muito importante. Eu vou tentar até colocar aqui a notícia que vai impactar a vida do Naka. Naka, você gosta de cerveja, pelo que eu sei, né? Assim, eu acho que você gosta, não tenho certeza. Eu gosto. Ó, vamos colocar aqui Devo no nosso... reconhecer. Né? Eu também gosto, viu? Fica tranquilo, a gente pode admitir. Você também gosta? Não gosto não, gosto muito. Olha aqui essa notícia que a gente vai espelhar no nosso site aqui do CNN Business. Nunca faltou tanta cerveja nos supermercados brasileiros como agora. Naka, qual que é a explicação para isso? Naka, qual que é o seu percentual de culpa nessa falta? Pois Olha, eu é. quero dizer que é o seguinte, ontem à tarde eu até fui no supermercado mesmo, assim, e tem uma marca de cerveja que eu não encontrei nem garrafa, nem lata. Eu achei impressionante. E é isso daqui que está acontecendo. Tem uma pesquisa da Neogrid, que é uma consultoria especializada em cadeias de produção. Eles monitoram 40 mil varejistas no Brasil e descobriram que o chamado índice de ruptura da cerveja hoje está em quase 19%. O que quer dizer isso? A cada 100 itens vendidos por esse setor de cerveja, faltam 19 no supermercado. Eles dizem que o problema não é a cevada, não é o malte, não é a água, nada disso. O problema são as embalagens. Tá faltando embalagem de vidro, a garrafinha e a latinha de alumínio. É por isso que algumas cervejarias estão com dificuldade de atender o varejo e aí acaba faltando uma marca ou outra, ou um tipo de embalagem ou outra. Outros segmentos também têm notado problemas. Por exemplo, o papelão, embalagens desse tipo e de plástico também tem faltado para algumas empresas. O pessoal diz que é o auxílio emergencial, que gerou uma demanda que ninguém esperava, e durante a pandemia muitas dessas fábricas que fazem embalagens pararam as atividades e aí é por isso. Teve muita demanda e teve pouca oferta, por isso que falta embalagem agora. Rafael Colombo deu uma sugestão. Qual que é? Tomar cerveja assim, abrindo a torneirinha do chopp. Pode ser. Pode ser, né? Foi a boca. Vai ser fácil, tranquilo tomar Depois cerveja. você cuida. Exatamente, você que se cuida. Leva pra casa, tá bom, Naka, obrigada. Tá. Pessoal, a China lançou ao espaço uma sonda que vai coletar rochas na superfície da Lua. Olha só que curioso. A Chang'e 5 foi batizada com o nome de uma deusa chinesa da Lua. Deixou uma plataforma de lançamento em uma ilha no sul do país. Esse módulo é carregado por um foguete e ele se desmembra. Assim que se aproximar da Lua, dentro de uma semana, o veículo vai chegar até a superfície. Furadeiras, braços robóticos é que vão ajudar na perfuração do solo e aí sim coletar as amostras. Essas rochas e partes do solo vão ser colocados de volta na sonda e aí sim ela retorna à Terra ali na metade de dezembro para ser estudada. Interessante, né? Legal. Bom, e olha só, a gente volta a falar com a Larissa Alvarenga, porque a Comissão Mista do Congresso, que acompanha as ações do governo no enfrentamento à Covid, ouve neste momento o secretário especial da Fazenda, o Valderi Rodrigues. É isso, Lari, para falar, como eu disse, sobre essas ações contra a Covid-19 que o governo federal vem fazendo.
Exatamente isso. Valderi, a gente lembra que faz parte da equipe econômica, né? Chefiada pelo ministro Paulo Guedes, faz agora um balanço sobre a situação fiscal do Brasil e também sobre os gastos do governo com as ações contra o coronavírus. Quem acompanha tudo de perto e traz os detalhes para a gente é o nosso repórter Pedro Teixeira. Oi, Pedro. Bom dia para você. Oi, Larissa, bom dia para você e a todos que nos acompanham aqui no Live CNN. A comissão segue rolando aqui no Congresso, é uma comissão virtual justamente com a participação do Valderi Rodrigues, secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia. Ele apresentou diversos números inclusive vinculados aos gastos por conta da pandemia do novo coronavírus, mas a grande novidade apresentada por ele em um PowerPoint aos senadores e deputados que participam desta comissão foi a revisão do déficit do setor público consolidado. O setor público consolidado envolve o governo federal, os governos estaduais, municipais e as empresas estatais, com exceção da Petrobras e da Eletrobras. A estimativa anterior do Ministério da Economia era da participação do PIB de 12,1%, mas houve uma revisão para baixo de 0,2%. A estimativa atual do déficit do setor público consolidado é de 11,9%, o equivalente a um déficit de 896 bilhões de reais, muito por conta dos gastos intensificados no ano de 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Pedro. O Pedro está falando ali da Câmara dos Deputados, o Salão Verde, onde em dias normais os deputados ficam, aqui é a entrada do plenário, e é sobre a Câmara dos Deputados que a gente vai falar agora, porque tem a apuração da Basília Rodrigues no nosso site. Vou colocar aqui para vocês acompanharem, porque no nosso site a Basília colocou uma matéria lá agora, olha só. Câmara, candidatos à presidência tentam apoio de Maia até Natal para viajar ao país. A gente lembra que Rodrigo Maia deixa a presidência da Câmara dos Deputados no ano que vem, ali em fevereiro, e segue aquela corrida para saber quem vai substituir. Então, Basília Rodrigues, o Maia é um importante aliado nessa sucessão, né? Tem os seus candidatos, tem outros candidatos que estão aparecendo, mas eles querem o apoio de Rodrigo Maia, que tem força. Bom dia para você. Oi, bom dia, Djuto, Marcela, todo mundo que está aí acompanhando o live. Pois é, eles querem esse apoio logo, como um presente de Natal, digamos assim. Candidatos com quem eu conversei estão alertando ao grupo de Rodrigo Maia de que essa definição deve sair ou tem que sair até o dia 17 de dezembro, que é a data que cai na semana que antecede o Natal. Isso porque eles querem viajar, apesar da eleição para a presidência da Câmara seguir o seu ritmo próprio, a sua própria lógica. Os deputados são os eleitores, mas em tempos de pandemia, como é que faz aquele corpo a corpo, aquela conversa cara a cara com o seu eleitorado? Alguns desses candidatos chegaram a me falar que precisam andar pelo Brasil para pedir votos, ou seja, fazer viagens e encontrar os deputados que vão votar nos seus redutos eleitorais. Bom, a gente lembra que em outras presidências, em outras eleições para a presidência da Câmara, viagens do tipo também ocorreram, porque além da tentativa de conquistar esse voto, o deputado que está se candidatando vê também a necessidade de conquistar apoio do grupo político local. E aí há toda uma negociação por emendas e cargos também. O grupo de Rodrigo Maia ainda está na expectativa de uma resposta do Supremo Tribunal Federal para saber se o próprio Maia não é o candidato da vez e que isso ocorra antes do Natal. Obrigado, Basília, pelas suas informações. São informações importantes nessa reta ali final do ano, mas que está acirrada para saber quem vai, portanto, ser o novo presidente da Câmara dos Deputados. Inclusive, olha só, vamos colocar o nosso site aqui, porque tem uma apuração da Renata Agostini também, que já fala alguns nomes. Está aqui no nosso site, se você abaixar aqui, ó, vai estar no nomezinho da Renata Agostini, aqui embaixo. E aparece, ó, 4 nomes despontam para a disputa da presidência da Câmara em 2021. Quem são essas pessoas? A Renata destaca aqui, ó. Do lado governista, Arthur Lira, do PP. Ele conta com apoio não oficial ali do presidente Jair Bolsonaro. Um nome forte do Centrão. Só que tem um lado dos apoiados por Rodrigo Maia, o atual presidente da Câmara. Aqui a gente tem alguns nomes. Baleia Rossi,
que é o presidente do MDB, forte nome. Aguinaldo Ribeiro, que também é do PP, ou seja, já mostra ali que aquele centrão está rachado, pode ter um nome de lá também. E temos Marcos Pereira, que é o nome do Republicanos. Então deve ser construído aí também um nome único de apoio de Maia para a disputa da presidência da Câmara, por ação de Renato Agostini. Pois é, informações importantes aí. As eleições, né, na Câmara e no Senado acontecem em fevereiro do ano que vem. Bom, vamos falar agora, na verdade, a gente vai falar com o Diego Sarza, que está no Rio de Janeiro, porque foram divulgadas hoje as imagens de uma quadrilha que aplicava golpes em turistas por lá. Os criminosos que foram presos agiam no aeroporto, é isso, Diego Sarza? Marcela veio recentemente aqui ao Rio a trabalho, não é, Marcela? Sim, na chegada ali no aeroporto, foi abordada por alguém te oferecendo um táxi, assim, já de cara, querendo te levar direto ou não? Fui abordada, mas eu preferi ir de Uber mesmo. Pois é, tem os taxistas também profissionais, é claro que trabalham ali no aeroporto, mas alguns são clandestinos. É importante que o turista que chega aqui ao Rio de Janeiro se atente a isso, porque esses clandestinos se aproveitavam dos turistas que ali desembarcavam, como a Marcela chegou ao aeroporto internacional do Galeão, e aí não conheciam a cidade. As vítimas eram levadas para táxis piratas. Vamos reforçar que são taxistas não oficiais, porque os oficiais trabalham com preço tabelado, taxímetro, até nos aplicativos que a própria Prefeitura do Rio oferece. Tem um aplicativo Táxi Rio também, que os taxistas credenciados podem escolher corridas, inclusive com descontos. Então, eles ofereciam no aeroporto preços muito mais caros do que os praticados normalmente, né? Câmeras de segurança flagraram a ação dessa quadrilha e a Paula Martins está de volta para trazer os detalhes para a gente. Paula? Diego, de acordo com a Polícia Civil, essa quadrilha de estelionatários que atuava com táxis piratas no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio de Janeiro, já praticava esses crimes há uma década. E a prisão de 3 pessoas suspeitas só foi possível depois que um casal de turistas denunciou o golpe aos policiais civis aqui do Rio de Janeiro. Isso aconteceu na segunda-feira e esses criminosos, eles se aproveitaram do desespero dos turistas, que por engano acabaram indo para o Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte do Rio, quando o voo deles, na verdade, sairia do Aeroporto Santos Dumont, que fica no centro da cidade. Os 2 aeroportos são distantes aí a aproximadamente 20 quilômetros e são atravessados por vias importantes, como a Linha Vermelha, a Avenida Brasil, e acabam ficando sujeitos aí às intercorrências e imprevistos do trânsito, principalmente na hora do rush. Mesmo sabendo disso, esses estelionatários convenceram os turistas a embarcar no táxi pirata e eles, além de perder o voo, acabaram pagando 4 vezes mais pela corrida. Eles então fizeram a denúncia, os policiais pediram imagens de câmeras de segurança, conseguiram identificar esses 3 suspeitos e fizeram a prisão. Também apreenderam o táxi pirata, uma tabela com preços exorbitantes e dinheiro em espécie, reais e também dólar e euros. Eu volto com vocês nos estúdios. Não é só no Rio, não. Isso tem aqui em São Paulo, já vi várias vezes. Em Brasília também tem muito ali no aeroporto. Logo que você desembarca, você já é abordado. Eles praticamente te laçam para você entrar no carro. Então, muita atenção. Utilize os táxis credenciados, identificados e também os aplicativos de transporte. Vamos falar de coisa engraçada agora? Vamos dar uma relaxada, né? Você gosta de futebol? Eu gosto. Vai no estádio? Já fui algumas vezes. Já encontrou pinguim? Não, eu não sou pé frio. Gente, nos Estados Unidos, 4 pinguins, olha só, resolveram fazer uma visitinha a um estádio de futebol. Os animais foram levados por funcionários de um aquário de Chicago e foram até o estádio do Chicago Bears, o time de futebol americano da NFL. Izzy, Darwin, Tombo e Charlotte. É o nome dessa galerinha aí animada, ó. Eles exploraram o vestiário dos atletas e foram ali caminhando sobre o gramado, de um jeito bem peculiar dos pinguins. Essas visitas, que são comuns em Chicago, têm o objetivo de mudar um pouquinho a rotina dos pinguins e estimular a prática de exercícios em lugares mais abertos. Aí, vai chutar? Não, desviou. Fiquei na expectativa ali pelo... Foi quase. Muito bom. Eu gosto do jeitinho que eles andam, assim. Tipo o Daniel Adjuto. Tô brincando.
A gente esculhambando comigo ao vivo, ó. Imagina, gente. Olha só, na Tailândia, dezenas de macacos fizeram parte de um concerto de piano ao ar livre. Olha só, a gente tem as imagens aí, que legais, né? Os animais ficaram ao redor do músico britânico Paul Barton, que mora na Tailândia. Eles bagunçaram o cabelo do pianista, subiram no piano, ali no pescoço dele também, e ainda roubaram partituras. Olha só eles mexendo ali. No concerto, músicas mais relaxantes de Beethoven, por exemplo, Barton esperava que o repertório acalmasse os macacos que andam muito agitados. A gente vê ali que eles estão bem animados mesmo e gostando da música, né? Se deixasse ele tocar ali, tava lá. Olha lá, muito bonitinho. E um zoológico nos Estados Unidos que resolveu compartilhar um momento especial da vida de um chimpanzé filhote. O vídeo, gente, olha lá, mostra que bonitinho. É bonitinho, eu acho. Eu não sei acho vocês. também. Filhote é sempre bonitinho. Eles mostram o chimpanzézinho ali, ó, dando uma risada pela primeira vez e fez um sucesso nas redes. Vamos ouvir. Uma risada um tanto diferente. Não sei se isso é muito bem uma risada. Essa filhote foi chamada de Macy, nasceu em um zoológico de Oklahoma, ali no fim de agosto, mas se mudou para outro em Maryland, onde seria, né, cuidada por uma mãe chimpanzé postiça. Ela se desenvolve bem, está totalmente saudável e para a espécie, esse riso é uma etapa importante do crescimento, que geralmente acontece entre 12 e 16 semanas de idade. Só faltou o barulhinho ali mais pra gente rir junto. Mas tem uma risadinha assim, bem de fundo, é uma risadinha diferente de uma risada de macaco, né, gente? Não dá pra esperar que fosse igual a nossa. E olha, na Dinamarca, o Papai Noel encontrou um jeito divertido de ficar perto das crianças sem desrespeitar nenhuma regra da pandemia, o que é muito importante, né? O bom velhinho, como a gente vê aí nas imagens, ficou dentro de um globo de plástico cheio de neve. Olha só a curiosidade das crianças, que legal. Um que imita as miniaturas encontradas em lojas de Natal. Assim, ele pôde falar com as crianças e ouvir os desejos de presentes, mas com toda a segurança que exige o momento, né? O globo foi colocado dentro de um zoológico na cidade de Aalborg, no norte da Dinamarca, e até agora a novidade tem sido um sucesso entre os pequenos visitantes. Podiam trazer essa ideia aqui para o Brasil, viu? Bem legal essa ideia, porque aí não tem o contato do bom velhinho com as crianças, ninguém passa Covid pra ninguém, né? E outra legal foi aquela que você contou da sua filha, né? Da mensagem do WhatsApp do Papai Noel. Tem uma, aqui no Brasil tem algumas inovações nos shoppings, que inclusive as crianças podem mandar áudio, né, de WhatsApp pelo celular do pai, da mãe, pro bom velhinho, pro Papai Noel, e ele responde. Minha filha ficou super na expectativa, o Papai Noel respondeu, nossa, ela ficou realizada, é muito legal. Criatividade em tempos de pandemia. A gente vai beber uma aguinha rapidinho e já a gente volta com mais detalhes sobre a retomada da energia 100% restabelecida lá no Amapá, segundo o governo federal. Mais detalhes daqui a pouquinho. Meio-dia e 3 minutos, tá na hora do almoço já. Se você tá almoçando agora, fica na nossa companhia ainda, que a gente promete um noticiário levinho para não te dar indigestão aí nesse Live CNN. A gente vai falar muito ainda, olha só, tem repercussão aqui na nossa hashtag Live CNN Brasil, as pessoas comentando os pinguins. A Aline diz, pinguins atletas? Temos! E aqui o Hudson falou, Brasília, Rio, São Paulo, BH... Todos têm esses táxis clandestinos, muito cuidado. Tá aí o alerta para você que usa bastante o aeroporto. Então, tá aí a dica que a gente trouxe agora há pouco, de sempre olhar, identificar e ir com segurança na hora de desembarcar. Pois é, continuem mandando mensagens na hashtag LiveCNN Brasil e a gente vai falar sobre isso aqui, ó. A manchete do nosso site, cnnbrasil.com.br, o Ministério diz que a energia foi 100% restabelecida no Amapá, só que 22 dias depois do incêndio que deixou aquele apagão, pelo menos por 4 dias. Vamos falar com a Larissa Alvarenga. Lara, explica pra gente como que foi restabelecida essa energia.
Finalmente, né, Marcela, Daniel, depois de tanto transtorno, sofrimento da população, o Ministério de Minas e Energia anunciou que a luz foi restabelecida depois da instalação do segundo transformador na subestação de Macapá. Já a Agência Nacional de Energia Elétrica iria votar hoje a suspensão do reajuste da conta de luz por 60 dias no estado do Amapá, né, como uma maneira aí da agência compensar as perdas geradas pela falta de energia, que durou cerca de 3 semanas. Mas a informação que a gente recebeu é que essa votação não vai mais acontecer hoje. Vamos chamar então a Caroline Rosito, que explica tudo pra gente, o que aconteceu, qual que é a expectativa, Carol. Oi, Larissa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, essa reunião, né, lá na ANEEL, ela começou por volta das 9 horas da manhã, mas esse item especificamente que iria discutir, então, a suspensão do reajuste da tarifa de energia elétrica, ele começou por volta das 11 horas da manhã, mas os diretores decidiram, então, retirar da pauta essa discussão. Eles entenderam que precisam ali de mais tempo para entender e discutir esse assunto, e uma reunião extraordinária deve ser marcada na próxima segunda-feira, no dia 30, para então retomar esse assunto. Dia 30 de novembro, que é a data base, inclusive, do reajuste da energia elétrica lá no estado. A ANEEL estava discutindo e votando justamente esse pedido, né, que foi um requerimento feito pela própria Companhia de Eletricidade do Amapá e também feita diretamente pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pediram então a suspensão ou adiamento do reajuste da energia. Eles chegaram até a pedir um prazo de 30 dias. O diretor da ANEEL analisou e para ele um prazo ali ideal seria de 60 dias, e é isso que os diretores então vão discutir na semana que vem. Vocês falaram agora sobre essa boa notícia, né, do fornecimento da energia. O Ministério de Minas e Energia anunciou por meio das redes sociais e também por meio de nota que 100% do fornecimento então da energia elétrica no estado do Amapá foi restabelecido. Especificamente nesta madrugada, às 3h30 da manhã, foi energizado então o segundo transformador da subestação Macapá, sendo possível então restabelecer ali a situação para a população. A gente lembra que ainda falta uma medida importante que deve vir aqui do governo federal, que é a publicação de uma medida provisória que vai ajudar a população também em relação à isenção da energia elétrica, pelo menos no período ali de 30 dias, essa medida que ainda não foi publicada no Diário Oficial da União. A gente acompanha, claro, essa medida que também é muito importante. Voltamos aos estúdios. Tem toda essa questão, Carol Rosito traz pra gente atualizando, portanto, o restabelecimento de 100%, só que ali no Amapá, gente, tem um problema sério que é também de distribuição de energia. Ok, é um problema antigo, agora foi restabelecido do jeito que era, mas do jeito que era já tinha muito problema. Então tem o terceiro transformador que ainda precisa ser instalado até o fim do ano, tem um problema seríssimo de distribuição de energia, precisa de mais linhas de distribuição. Então, será que agora, com esse apagão, realmente as autoridades vão se atentar e corrigir esse erro, ou vão esperar que isso aconteça de novo e atinja cada vez mais famílias? Fica aí então o ensinamento, o aprendizado desse apagão para que se resolva o problema de energia do Amapá. Com certeza. Vamos agora para os Estados Unidos, porque o país registrou 169 mil novos casos de Covid-19 na segunda-feira. Uma projeção feita pela Universidade de Washington alertou que o país pode chegar à marca de 20 milhões de casos até o dia 20 de janeiro, dia em que o presidente eleito Joe Biden assume o comando do país. Vamos falar mais uma vez sobre esse assunto com a Núria Saldanha. Núria, traz mais detalhes para a gente, por favor. Marcela, esse modelo estatístico da Universidade de Washington é a base das decisões da Força-Tarefa da Casa Branca desde o início da pandemia. E segundo as projeções, os Estados Unidos passariam dos atuais 12 milhões de casos de Covid-19 para 20 milhões em um período de 2 meses. E isso pode acontecer caso as medidas de distanciamento social permaneçam em 40% do período pré-pandêmico, que é o que acontece agora, com algumas empresas, com escolas, instituições funcionando. Caso o distanciamento social fique mais rígido e volte àquele patamar de abril, onde muitos empreendimentos fecharam as portas aqui nos Estados Unidos, esse número pode cair. O que chama a atenção é a superlotação dos hospitais também. Neste momento, 85.800 norte-americanos estão hospitalizados lutando contra a Covid-19.
Covid-19. O número é recorde desde o início da pandemia. E na semana passada, 144 mil crianças testaram positivo para o novo coronavírus, um número 28% maior do que na semana anterior, provavelmente relacionado à retomada das aulas no país. Por isso, algumas cidades como Nova York já até cancelaram as aulas presenciais. Volto com vocês por aí. Núria, agora até a transição finalmente autorizada pelo governo Trump para Biden deve ajudar também, né, a adoção de medidas para enfrentamento à Covid. E ainda, como que fica aquela questão da autorização de emergência de uma vacina, se não me engano, da Moderna? Olha, a gente tem no dia 10 de dezembro uma reunião do Conselho do órgão regulador aqui nos Estados Unidos, a FDA, para avaliar a vacina da Pfizer. E agora a FDA marcou 2 reuniões para os dias 17 e 18 de dezembro. Tudo indica, segundo informações apuradas pela CNN, que essa reunião já foi marcada para aprovação da vacina da Moderna. Seriam 2 vacinas, então, até o fim do ano, 50 milhões de doses disponíveis aqui nos Estados Unidos para imunizar 25 milhões de pessoas, mas o país tem 330 milhões de habitantes, então até lá as medidas de distanciamento social são essenciais. Daniel e Marcela. Valeu, Núria, bom trabalho por aí, a gente segue se falando ao longo do dia. Bom, vamos falar agora sobre um destaque que vai ter no Visão CNN, fraudes em alimentos que acontecem pela alteração de um ou mais ingredientes na composição dos produtos. Essa discussão você vai ver daqui a pouquinho no Visão, que começa logo mais ao 12h45. Recentemente, 9 marcas de azeites foram retiradas das prateleiras dos supermercados por estarem adulteradas, segundo essa matéria que você vê aí no nosso site cnnbrasil.com.br. Entre as falsificações que estão sendo investigadas pelo Ministério da Agricultura está o fato dos fabricantes usarem óleo de soja no lugar do azeite extra virgem. Os detalhes daqui a pouquinho com a Carla Vilhena no Visão CNN. Informação importante porque quem não usa azeite na hora de comer, né, Daniel Adjuto? Eu adoro azeite. Eu adoro também. E na hora que você vai usar, você já sente a diferença, né? Mas muita gente que não costuma comer sempre não sente e é enganado. Pois é. Vamos voltar para Brasília? A comissão do Congresso que trata do combate à Covid acaba de aprovar o pedido para que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja convidado para dar explicações sobre aqueles testes que estão estocados e pertíssimo ali de vencer Larissa Alvarenga. É que tem uma outra Larissa aqui em Brasília, Larissa Rodrigues também, não tem problema, olha só. O objetivo, Daniel e Marcela, é explicar o encalhe de quase 7 milhões de testes que devem vencer já no mês que vem, em dezembro e em janeiro de 2021. Inclusive, o presidente Bolsonaro foi questionado sobre esse assunto na rede social e respondeu que a responsabilidade é dos estados e municípios. Mas a gente lembra aqui que a compra foi feita pelo Ministério da Saúde. Bom, ainda não há uma data definida, né, para os parlamentares ouvirem o ministro Eduardo Pazuello para saber o que aconteceu, se esses testes foram distribuídos aos estados e municípios ou não, né? E qual seria o motivo. Por falar em Pazuello, o Ministério da Saúde cancelou agora há pouco a reunião que estava agendada para hoje com a Fiocruz. A intenção desse encontro era discutir a parceria da União com a vacina de Oxford. O governo ainda não divulgou para quando essa reunião será reagendada. Daniel e Marcela. Valeu, Lari. Obrigada pela informação. E olha só, o Ministério Público acredita que o senador Flávio Bolsonaro manteve vários funcionários fantasmas enquanto foi deputado estadual no Rio de Janeiro. Vamos falar com o Diego Sarza. Diego, por que a promotoria acha isso? Olha, Marcela, o Ministério Público rastreou os celulares dos ex-assessores de Flávio Bolsonaro enquanto ele ocupava o cargo de deputado estadual. E aí chegou à seguinte conclusão: a localização dos telefones indicou que 8 pessoas não apareciam na Alerj, mesmo supostamente trabalhando lá. O número de servidores fantasmas pode chegar a 12. Quem tem os detalhes ao vivo é o Kleber Rodrigues. Kleber, boa tarde para você.
Oi, Diego. Boa tarde para você, para quem está acompanhando a gente também. Pois é, como você falou, o número pode chegar a 12. O Ministério Público fez um rastreamento através de um mapa de calor, fazendo o cruzamento das ligações dos investigados. Foram cruzadas mais de 47 mil ligações. Uma delas seria do filho do Fabrício Queiroz, que era o operador financeiro do esquema segundo o Ministério Público. Das 3.500 ligações que foram feitas por Natália Queiroz, de acordo com o MP, entre outubro de 2007 e janeiro de 2017, apenas um telefonema foi no raio de 750 metros da Alerj. Além da ligação da Natália, também foram verificadas as ligações de Márcia Queiroz, que é a esposa, a companheira de Fabrício Queiroz, e também de uma outra filha. Segundo a MP, só a família Queiroz teria participado aí de mais de 2 milhões de desvios dos mais de 6 milhões que teriam sido desviados do gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, enquanto foi aqui o parlamentar da Alerj. A família Queiroz nega a participação nesse esquema, afirma que são acusações inverídicas, e a assessoria, a defesa do então deputado estadual Flávio Bolsonaro afirma que ele não vai se posicionar porque esse processo está sob sigilo. Eu volto com vocês. Obrigado, Kleber, pelas suas informações. E olha, agora chegou a hora do Live Tech. A fabricante chinesa Oppo apresentou a Oppo X 2021, que é o protótipo que leva em conta ali uma tela que desenrola dentro do aparelho. É uma maluquice, Dani, é uma maluquice. Esse celular aí que a gente tá vendo, ele cresce de 6,7 polegadas para 7,4 polegadas. Ele cresce 2 centímetros mais ou menos, com um mecanismo em que a tela fica enroladinha dentro do próprio celular. É uma tecnologia absolutamente diferente do que a gente está acostumado, porque hoje você até tem aqueles celulares dobráveis, mas isso é uma outra coisa. Vira tipo um tablet, né? Porque fica bem maior. Sim, ele fica bem maior, mas quando você está fechado, ele fica lá dentro, enrolado. E aí eles criaram um motorzinho para desenrolar essa tela, que ela é literalmente enrolável mesmo, e tem essa tela tem uma tecnologia que são várias lâminas que permitem esse movimento para guardar dentro do próprio celular. O movimento é suave, segundo a empresa, mas é só um protótipo. Não há expectativa, não tem promessa de quando isso pode chegar no mercado. Essa empresa chinesa vende muito lá na China, ainda não está no Brasil. Em 2018 eles até anunciaram que viriam, mas não vieram. Estão chegando no México, é o primeiro mercado que essa empresa está na América Latina. Interessante, assim, viu? Nossa, meu eu muito tentei legal. aqui, olha. Não dá para esticar aqui? Não dá. Tomara que não quebre fácil essa tela também, porque aqui, ó, o tanto de trinco que tem. Pois é, delicada, mas tomara que chegue, né? Mais uma alternativa aí pra gente. Valeu, Naka. Bom, e cresce o número de escolas municipais fechadas por conta da Covid-19 no Rio de Janeiro. Ontem eram mais de 70 e agora esse número aumentou, Diego Sarza? Infelizmente, aumentou sim, viu, Marcela? Ontem a gente falou aqui no live algo em torno de 70, à tarde passou para 74 e agora já chega a 101 escolas, então, fechadas por conta desses casos, né? Isso segundo o Sindicato dos Profissionais da Educação. Pelo menos 45 pessoas, entre diretores, professores e outros profissionais que compõem ali a administração das escolas, pegaram a doença. Já a Secretaria Municipal de Educação alega que apenas 38 unidades tiveram as atividades suspensas e que todos os casos de coronavírus foram registrados antes da volta às aulas. A Secretaria também diz que os protocolos de segurança estão sendo cumpridos. Agora, os professores fazem uma assembleia e também discutem se mantém a greve das atividades presenciais. Seguimos acompanhando daqui, pessoal. Obrigado, Diego. Realmente ficar de olho nessa informação que é importantíssima. Pessoal, o acusado de estupro por uma modelo em São Paulo, o senador Irajá Silvestre, filho do PDT de Tocantins, estaria procurando colegas para se defender dessa acusação. É uma apuração dele. Igor Gadelha, que já detalha pra gente. Igor, bom dia. Boa tarde. Tá sem áudio, Igor. Ele vai ligar o ele microfone. Ligar ali. Daqui a pouquinho o Igor volta com mais informação, conseguindo falar, né, com áudio. Daqui a pouquinho ele volta aí. Agora sim, vamos lá, Igor.
Mil desculpas, gente. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Marcela. Boa tarde a todos que acompanham o live. Isso mesmo. Ontem, após a CNN divulgar em primeira mão aí essa acusação contra o senador Irajá passou a procurar colegas lá no Senado para tentar apresentar a sua versão e se defender. Segundo alguns senadores que conversaram com Irajá e com os quais eu conversei depois, o filho da senadora Cátia Abreu tem dito que foi alvo de uma armação e que as imagens lá do restaurante, as imagens do hotel e da boate que ele teria ido com a modelo vão comprovar isso. O que aconteceu? Uma modelo de 22 anos registrou um boletim de ocorrências dizendo ter sido vítima de estupro por parte do senador. No domingo, ela teria conhecido o senador em um almoço no Jockey Club de São Paulo. Depois eles teriam ido para uma boate e ela diz no boletim de ocorrência que só se lembra de já ter acordado lá em um flat no Itaim Bibi, que é um bairro aí de São Paulo, com o senador a estuprando. Ela registrou esse boletim de ocorrência. O senador nega as acusações, negou para os colegas e também negou em uma nota pública. Com esse movimento aí, Marcela e Daniel, de procurar os colegas parlamentares, o senador Irajá tenta aí frear qualquer movimento que busque pedir a sua cassação. Ontem, depois que essa notícia foi publicada e veiculada aqui pela CNN, os senadores repercutiram muito mal. Houve alguns senadores que consideraram a denúncia muito grave e que disseram que, se ela for comprovada, não vai haver outro caminho senão a cassação de Irajá. Obrigado, Igor, pela sua apuração. O Café de la Musique, São Paulo, disse que repudia veementemente qualquer ato de violência contra a mulher e que está colaborando com as autoridades para que os fatos sejam esclarecidos. E daqui a pouquinho, notícias do esporte. Também a gente vai falar da operação da Polícia Federal que apura desvios nos Correios. Já já. Meio-dia, 25 minutos, live de volta com muita informação e também interagindo com vocês nas redes sociais, na hashtag LiveCNN Brasil. O perfil Livers CNN Brasil mandou pra gente: não sei vocês, mas queria que hoje já fosse sexta para a live do Live CNN. Toda sexta-feira a gente faz uma live, 15 minutinhos antes de abrir o jornal e também ao final do jornal a gente bate aquele papo com vocês. Sexta-feira então, hein? E o Juan tá encrencado com a minha calça curta. Eu uso assim mesmo, Juan. É desse jeito mesmo que eu uso ela, então é um jeitinho peculiar. Mas é estiloso, é estiloso. Pessoal, a gente vai voltar a falar agora sobre a operação que apura desvio de encomendas no Rio de Janeiro. Se você fez alguma compra online e ficou esperando muito tempo uma entrega dos Correios, pode ter caído nesse golpe. Olha só, a Polícia Federal divulgou que o prejuízo aos Correios chega a R$1 milhão. Vamos falar então com o Diego Sarza, porque esse esquema só funcionava porque tinha gente de dentro dos Correios que participava também dessa fraude, né, Diego? Ajudava essa operação toda montada por essa quadrilha, Daniel. 12 pessoas são investigadas, inclusive, e pelo menos 6 seriam funcionárias dos Correios. Os servidores, então, seriam fundamentais para fazer o quê? Eles identificavam as encomendas com maior preço, as mais caras, especialmente computadores, notebooks e também aparelhos celulares. A Paula Martini está desde cedo acompanhando essa operação, tem novo balanço para a gente. Conta mais então, Paula. Quer dizer então que funcionários dos Correios eram fundamentais para essa operação toda por aí, né? Isso, até porque esse esquema funcionava dentro do maior centro de distribuição dos Correios aqui do Rio, que fica em Benfica, na zona norte da capital fluminense. Esses funcionários, eles identificavam os itens de maior valor através daquelas notas fiscais que ficam do lado de fora das embalagens. Foram desviados nesse esquema, de acordo com a Polícia Federal, telefones celulares, notebooks e até uma bicicleta de fibra de carbono. O que eles faziam? Esses funcionários dos Correios colavam, então, etiquetas falsas nas embalagens com o endereço de integrantes dessa organização criminosa para que esses produtos fossem entregues nesses locais. Os códigos de rastreio também eram alterados para que os consumidores não conseguissem saber qual foi, afinal, o destino das mercadorias que eles compraram
pela internet. A investigação começou em janeiro do ano passado, quando coordenadores de bairro dos Correios começaram a desconfiar da sobreposição das etiquetas. 2 suspeitos também foram presos e os celulares deles foram apreendidos, o que auxiliou no andamento da investigação. O delegado responsável pelo caso, Hilton Coelho, explicou que havia uma divisão de trabalho dessa organização criminosa que incluía pessoas com cargo de chefia dentro dos Correios. Vamos ver então o que ele disse. Havia esse grupo menor, que é empresas e negócios de WhatsApp, que era formado por funcionário do Correio e por gente de fora que fazia as etiquetas, que decidiam tudo, inclusive decidiam as vendas do material arrecadado. Não é? Davam parte para quem colava as etiquetas, havia toda uma divisão de trabalho, não é? De gente que trabalhava em chão de fábrica, de gente que trabalhava nas esteiras de objetos postais, entendeu? E gente graduada que selecionava os objetos mais interessantes. Que coisa, né? Bom, olha só essa notícia. Morreu na noite de ontem Francisco José de Camargo, que é pai dos cantores Zezé de Camargo e Luciano. Francisco tinha 83 anos e estava internado há 14 dias em um hospital particular de Goiânia para tratar de problemas no intestino. A causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória. O velório começou às 10 horas da manhã e o enterro está marcado para 5 horas da tarde. As cerimônias são apenas para os familiares. Segundo a assessoria de imprensa, Zezé de Camargo já está em Goiânia. Já Luciano, que mora em São Paulo, testou positivo para a Covid-19 e está, claro, em isolamento em casa. Francisco Camargo ficou conhecido em todo o Brasil depois do lançamento do filme Dois Filhos de Francisco, que contou a história da dupla Zezé de Camargo e Luciano. Nas redes sociais, Zezé de Camargo fez uma postagem em homenagem ao pai. E aí também o cantor Luciano também fez uma declaração de amor ao pai em publicação agora no Instagram. Tá, então a publicação que ele fez, a gente se solidariza com a família, claro. Se você assistiu ao filme Dois Filhos de Francisco, sabe da importância desse homem na carreira, né, de Zezé de Camargo e Luciano. Realmente, nossos sentimentos aqui. Pessoal, vamos falar de esporte? Vamos mudar um pouquinho? Alegrar com a Yara Oliveira, que vai chegar aqui já para conversar com a gente, para dar explicações, bater bola para a gente, porque hoje tem uma noite de Libertadores, 3 brasileiros entram em campo, dá para... Aquela cerveja, se tiver no mercado que a gente falou hoje, mas sempre estava faltando, né? Hoje é dia de abrir. Hoje é dia, realmente, Daniel. Boa tarde para você, para Marcela, quem está com a gente aqui no live. Dia realmente quente na Libertadores, né? Porque é o jogo de ida das oitavas de final, portanto, aí uma data, um jogo realmente decisivo para os brasileiros, principalmente, que entram em campo. Brasileiros que entram em situações completamente diferentes. A começar pelo Flamengo, que foi à Argentina, já está por lá e vai enfrentar o Racing, um Flamengo, inclusive, gente, que vem aí recuperando os jogadores de lesões, né? Não teve tantos problemas ultimamente com o novo coronavírus, mas os jogadores estavam convocados tanto para as eliminatórias como por lesão, como é o caso de Felipe Luiz e Gabigol, estão de volta então à equipe do Flamengo. O Flamengo tem uma difícil missão aí, porque traz nas costas a última Libertadores, né? Conquistou em 2019, fez vários investimentos aí na equipe para vir bem nessa temporada também, por isso pressão em cima de Rogério Ceni, que está no rubro-negro há 2 semanas. O Santos está no Equador porque vai enfrentar a LDU. A LDU é um time muito forte, está muito bem no campeonato equatoriano, inclusive vem com muita força para essa partida, vem embalado. Já o Santos sofrendo com um monte de desfalques na equipe por conta do coronavírus, mais um fator aí que a Libertadores traz para os times brasileiros, que é a altitude, né? Os jogadores, além de ter dificuldades aí para jogar contra adversários fortes, ainda tem que lidar com esse fator aí essencial que os times dos outros países aqui na América do Sul já estão um pouco mais acostumados. À frente do Santos não deve estar o Cuca ainda, que também está se recuperando do novo coronavírus, passou dias complicados, internado aqui em São Paulo, está se recuperando, e quem vai à frente do time do Santos é Marcelo Fernandes, ainda comandando a equipe. E fechando então a noite de hoje, vai ter o Atlético Paranaense contra o River Plate. O Atlético Paranaense que recebe então na Arena da Baixada o River Plate. Atlético Paranaense, situação também difícil, com mais desfalques por conta da Covid-19. De ontem para hoje foram mais 6 desfalques
desfalques, se juntando com os dois que já haviam ali sendo constatados na equipe. Seguinte, vai entrar em campo até com o terceiro goleiro aí, mais uma oportunidade para um jovem jogador da base mostrar para que veio, né? Se a Covid-19 tem trazido desfalques para os times, tem dado oportunidade para quem está na base de entrar e ganhar talvez aí os olhares e ficar no time principal. Certeza, Yara. Agora, o Internacional só entra em campo amanhã pela Libertadores, mas o torcedor vai ter que se despedir de um ídolo, né? O Internacional, enquanto os colorados, né, que esperam o embate de amanhã, então, que vai ser contra o Boca Juniors, também realmente um clássico das Américas na Libertadores, já deu adeus ao grande ídolo do time, que é o D'Alessandro. O meia tem 39 anos, ficou durante 12 anos no time do Internacional. Por lá conquistou uma Sul-Americana, uma Libertadores, uma Recopa, 6 gauchões e 2 Recopas gaúchas. E realmente ontem anunciou que vai parar de jogar no Internacional, mas não deu pistas de onde ele vai, porque ele disse que não vai se aposentar. Então não se sabe qual é o futuro dele no futebol. Ele está numa idade assim um pouco avançada já, né, para um jogador de futebol. Não se sabe ainda se ele vai para algum clube fazer talvez 1 ou 2 temporadas no máximo, ou apenas outros setores do futebol. Ele que foi o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do Internacional e agora não vai fazer mais parte a partir de 2021. Valeu, Yara. Obrigado, viu? Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã. O Naka já voltou aqui, porque eu não tô acreditando nessa notícia. A gente falou do Elon Musk aqui, gente, e de novo, Naka, subiu no ranking dos mais ricos do mundo mais uma vez. Mais uma vez. Ele tinha subido da quarta para a terceira posição e hoje ele subiu da terceira para a segunda posição. É o segundo homem mais rico do planeta, esse moço que criou aquela empresa Tesla de veículos elétricos, e a SpaceX também, que já está fazendo viagens lá para o espaço. Por que ele está tão rico nesses dias? Porque as ações da Tesla começaram a fazer parte de um índice, como a gente tem aqui no Brasil, o Ibovespa. Lá nos Estados Unidos eles têm o S&P 500, que é o principal índice de ações dos Estados Unidos, e desde que a ação da Tesla foi incluída nesse índice, a ação subiu 27%. Aí, como esse rapaz aí tem muitas ações da própria empresa que ele fundou, ele está cada vez mais rico. Ele ficou 18 bilhões com B de Brasil de dólares mais rico em 5 dias. Agora o ranking está da seguinte forma: em primeiro lugar, Marcela Raal, Jeff Bezos, que é o fundador. Eu tô lá em último da lista. Em primeiro, Jeff Bezos, com 182 bilhões de dólares, é o cara que fundou a Amazon. Em segundo, Elon Musk, com 128, e alguns milhões de dólares abaixo, mas também com 128, tá Bill Gates, que é o fundador da Microsoft. Legal, né? Cada vez mais. Ele é ótimo. Pra ele é ótimo. A gente vai chegar lá, viu, Naka? Vamos juntar bastante dinheiro para chegar lá. Obrigada, viu? Gente, a gente vai mostrar agora uma reportagem exclusiva que está no site da CNN Brasil. Essa reportagem, inclusive, foi feita pelo José Brito e a Juliane Jucá, que fala o seguinte: sem combustível, viaturas da GCM estão paradas em São Paulo. Só para a gente entender um pouquinho dessa reportagem, viaturas da Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo amanheceram paradas em suas unidades de serviços nesta terça-feira. O motivo, segundo os servidores, é a ausência de combustível. A CNN teve acesso a comunicações de rádio e e-mails internos da GCM que pedem aos agentes para que as viaturas que poderiam apoiar outras unidades da Guarda permaneçam pela sua região de trabalho, os apoios somente na sua unidade. Então, matéria importante que está no site da CNN Brasil, que as viaturas da GCM estão paradas em São Paulo porque simplesmente estão sem combustível. A gente pode estar lá no site, você pode olhar mais detalhes nessa reportagem. Falta planejamento, né? Pois é. Bom, vamos até o Rio de Janeiro bater um papo com Sidney Rezende, acabou de sair da CNN Rádio e vem aqui para o Live CNN para a gente bater um papo. Tem muito assunto hoje, né, Sidney? Boa tarde para você. Tudo bem? Como é que vai, Daniel? Como é que vai, Marcela? Tô pronto. Vamos lá, vamos começar então falando das rachadinhas no Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, o rastreamento de celulares dos investigados naquele suposto esquema indica que o então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, manteve pelo menos 8 assessores fantasmas no gabinete dele da Alerj. Essa denúncia também aponta que Fabrício Queiroz e a família movimentaram mais de 2 milhões de reais que teriam sido desviados nesse esquema. Sidney, a situação ali vai se complicando para Flávio Bolsonaro e para Queiroz.
Vai se complicando de fato, porque o Ministério Público avançou, a CNN teve acesso a essa documentação e de fato tem uma série de perguntas que precisarão ser respondidas de maneira mais concreta, porque envolve parentes próximos do Queiroz também, a mulher, as filhas. Se verifica também que essas pessoas não compareciam ao trabalho, mas ao mesmo tempo recebiam seus vencimentos, devolviam percentuais diferentes, né, para uma caixa única. Há colocações aí de envolvimento do Flávio Bolsonaro também, e esse processo já se arrasta há muito tempo, né? E todo mundo fica muito estupefacto por que não chega-se logo à conclusão. Então ele vai seguir as instâncias que tem que seguir, mas de fato a situação vai se complicando, né? Você tem toda a razão e parece que o Ministério Público está muito bem documentado, viu? Agora, Sidney, olha só, a pedido da CNN, a Controladoria Geral da União determinou que o Exército divulgue os custos específicos da compra de insumos para a fabricação de cloroquina. Tem a suspeita, né, de superfaturamento, então até de 167% a mais do que o vendido ao Exército em março. Inclusive, essa apuração é do repórter Luiz Fernando Toledo. E essa decisão da CGU vem após mais de 10 pedidos da nossa reportagem. Essa suspeita já é antiga, agora falta transparência do governo, né? A CNN já tinha feito uma longa reportagem sobre isso e agora, claro, está indagando. Do ponto de vista oficial, não há nenhum problema, porque é preciso que o dinheiro público seja explicitado, como é que foi utilizado e como é que o processo transcorreu. Eu me lembro que, à época, até eu procurei pessoalmente também, para poder apurar e complementar dados a esta reportagem, o Exército. Eles deram explicações naquela época, mas não o fornecimento, eu também não pedi fornecimento de documentação, embora a reportagem da CNN tenha pedido na época, e por isso está agora reafirmando, precisa ter essa documentação. Não há motivo para se ter um sigilo quanto a isso. Lembrando que o insumo, ele vinha do exterior e vem do exterior e ele depois passa por uma transformação em empresas locais. Tinha uma empresa em Minas Gerais que fazia justamente esse porto seguro do recebimento desse dinheiro. O que está apenas carecendo é que esses dados precisam ser colocados do ponto de vista transparentemente para a opinião pública acompanhar todo o processo. Pode-se não ter nenhum problema, evidentemente, como pode-se encontrar alguma irregularidade, mas para isso é preciso que o fornecimento ocorra. Eu entendo que até se queira manter isso em sigilo, mas na medida que o dinheiro é público, não vejo nenhum problema que os dados sejam fornecidos. Vamos aguardar como é que vai ser a atuação das autoridades com relação a esse pedido da CNN. Por falar em dinheiro público, a ANEEL está estudando se vai suspender o reajuste da conta de luz dos moradores lá do Amapá, inacreditavelmente, porque nem energia eles tiveram e agora está ali se estudando se vai suspender ou não esse reajuste. Hoje, o governo federal, o Ministério de Minas e Energia, disse que a energia foi restabelecida 100% por lá. Mas, Sidney, o que a gente precisa tratar? Falei agora há pouco que o problema de energia do Amapá é antigo, né? Não adianta voltar ao que era antes, agora que a gente teve o apagão, se tem problema de distribuição, de geração de energia e pode acontecer tudo de novo. Ô Daniel, se existe uma agência reguladora justamente para fiscalizar, acompanhar, mas nós todos sabemos, e isso já aconteceu nas nossas casas, não precisamos estar em Macapá, nem no estado do Amapá para vermos isso. Muitas vezes ficamos sem energia meia hora, 1 hora, 2 ou 3, e nós não temos abatimento na conta por conta disso, porque o período é considerado meio curto. Mas nesse caso, que ultrapassou 3 semanas, de fato parece completamente absurda a cobrança de alguém que não recebe o produto e tem que pagar por ele. Ora, que diabo de contrato é esse, né? Então a ANEEL precisa dar essa resposta. O mais importante é, restabeleceu-se a energia. Aí vem o segundo mais importante. A ANEEL não precisa decidir hoje, não precisa decidir amanhã, mas que se decida antes do envio da conta para que o consumidor, claro, ele não pague o que ele não recebeu. É possível, espero que sim, que a sensatez prevaleça, né? Porque do ponto de vista ético, é óbvio, se você não recebe um produto, como é que pode você pagar por ele? A não ser que exista um contrato entre as partes que diga se vai pagar recebendo ou não esse produto. Mas será que alguém assinaria um contrato dessa ordem? Como o relacionamento é igual no Brasil inteiro, seja o fornecimento, a distribuição pública ou privada, não é possível. Eu tenho a impressão que a ANEEL vai chegar a uma boa conclusão e não haverá de cobrar, pelo menos não o valor integral de uma energia que não entregou. Agora, Sidney, só para a gente terminar, é um absurdo a gente pensar que o restabelecimento da energia demorou 22 dias para acontecer, né?
Sim, Marcela, porque isso mostra o grau de precariedade da estrutura energética do importante estado do Amapá. Então é um bom momento realmente passar dessa crise, de se repensar não só ali a situação, mas em outros estados onde a situação também é delicada. E podemos incluir Rondônia, Roraima e também o Acre. Obrigada, Sidney, pelo bate-papo diário e até amanhã, viu? Tchau, dupla. Até amanhã. Tchau, tchau. Valeu, Sidney. E a gente vai ficando por aqui. Os últimos recadinhos aqui, ó, do Fabinho Medeiros, do Juan, todo mundo que participou dos lives CNN Brasil. Sejam sempre muito bem-vindos. Amanhã tem mais. A gente vai ficando por aqui. Uma ótima tarde para você. Pois é, fique com Carla Vilhena no Visão CNN. CNN é a maior do mundo, líder em independência. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, gente.